é de um espírito familiar de Paris, em 1860. É a respeito dos órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, com alegria, não é? Com muito prazer que nós recebemos cada um de vocês aqui, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Aos nossos amigos queridos que já frequentam aqui, é um prazer sempre grande revê-los, principalmente no dia de hoje, que eu sempre gosto de falar que é um dos dias que eu mais gosto de estar aqui nessa casa, porque é o dia que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que nos norteia com segurança e nos dá a certeza de qual caminho que nós devemos seguir. Aqui, meus queridos, nós temos todas as respostas para o que nós devemos fazer nessa reencarnação, sem erro. E se nós nos esforçarmos para seguir o que aqui se encontra, com certeza chegaremos no plano espiritual como vencedores, estaremos felizes, pelo menos com a consciência muito tranquila do dever cumprido e de que nós nos esforçamos, pelo menos, para nos melhorarmos. Para quem ainda não sabe, hoje nós estudamos aqui o Evangelho de forma bem aqui interativa também, então a participação de vocês é importante, basta vocês levantarem as mãos, que os nossos voluntários estão nas laterais, para que vocês possam fazer as suas perguntas. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos, irmãos internautas, que agora podem nos assistir pela internet. Esse estudo que está sendo, para muitas pessoas aqui que não sabem, esse estudo está sendo levado aqui aos mais longínquos rincões, porque está na rede, está no mundo, não é? E aí, esses irmãos nossos, brasileiros, que estão em lugares distantes aqui do Brasil e do mundo, podem agora também assistir e aprender e estudar junto conosco. Muitos deles utilizam esse estudo para fazer o culto do Evangelho no Lar. E a gente fica muito feliz. Temos recebido várias mensagens de irmãos nossos aí em locais bem distantes. Então, a vocês, amigos internautas, também um excelente estudo para vocês. Eu vou passar para o nosso companheiro Márcio, que vai fazer uma explanação desse texto lido. E só essa palavra aqui já nos corta o coração de dó, não é? Órfãos. Eu imagino, eu não sinto porque eu não fui e não sou um órfão, mas eu imagino o que deve sentir uma criança órfã, uma criança abandonada, o que ela deve estar passando, o que ela pode sentir.
Então, nós vamos passar aqui para o Márcio fazer a leitura e depois a gente vai fazer aqui as perguntas e respostas. À vontade, Márcio. Boa noite, pessoal. Que Deus nos ajude e nos ilumine. Falar de um assunto tão delicado, importante e complicado, né? Porque, na verdade, a gente está falando, eu vou falar de uma coisa aqui que eu não fiz até hoje, que é adotar uma criança, ter alguém para eu cuidar, né? Mas a gente vai tentar buscar isso dentro da razão, da lógica e da verdade do Cristo. Lembra quando a gente era criancinha e a proteção que a gente sentia nos pais, né? A alegria de ver o pai chegar do trabalho no final da tarde, né? Da mãe ali preparando o alimento, nos colocando à mesa. Eu ainda consigo lembrar de quando eu estava meio doente, minha mãe levando na cama para mim um copo de leite quente, né? Meu pai fazendo carinho. Meu pai morreu muito novo, meu pai morreu tem 42 anos, ele morreu com 39 anos apenas. Eu era uma criança nessa época, mas eu lembro de tanto carinhoso que ele era com a gente, a bondade, né? Aquela harmonia, os natais chegando, montando árvore de Natal, nos presenteando. Eu fico pensando quantas criaturas não têm isso hoje, né? Quantas crianças estão aí abandonadas nas ruas, em casas de reclusão? Quantos adolescentes jogados em prisões por crimes, porque não tiveram uma base familiar adequada, né? A gente fica pensando vazio, sabe? Não ter aquela proteção, não ter aquele carinho, aquele afago, não ter aquela comida na hora certa, não ter aquela criatura que me manda ir para a escola e corrige meus deveres quando eu chego da aula, para ver se eu estou indo bem, que confere meu boletim escolar, que vai na escola saber como eu estou. Sabe, o vazio deve ser muito grande, né? Deve ser uma coisa terrível. Como o Sérgio bem disse, né? Ele, graças a Deus, ele não é, eu também não fui, graças a Deus. Ainda tenho minha mãe com saúde, está lá. Mas eu fico pensando nessa situação desses pequeninos. A gente sempre fala aqui, em outras ocasiões, da importância que o outro tem na minha vida, a importância de fazer a caridade e tal. Mas agora nós estamos voltando a esse mesmo assunto, porém, para os pequeninos. Para aquelas crianças, o que nós podemos fazer por essas crianças? É lógico que não é fácil, a gente sabe que educar um filho, né, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo, nós estamos vendo em televisão aí falando que os estados estão quebrando, nós estamos entrando numa crise aí que a gente não sabe nem quando é que nós vamos sair dela. É tudo muito caro, tudo muito difícil, uma criança é custo. Mas será que eu não posso pôr mais um? Esse final de semana eu fui para Itaúna, no batizado da sobrinha da minha esposa, e a sogra do irmão dela estava conversando comigo lá, e ela começou a me contar a história dela. Ela, quando nasceu, a mãe dela tinha 14 anos, e o pai abandonou, não quis assumir e abandonou. Aí elas vieram de Itaúna, e ela ficou internada aqui no Lar das Meninas, em Divinópolis. A mãe dela foi trabalhar no Lar das Meninas, uma mocinha de 14, 15 anos, e ela ficou ali uns 4, 5 anos. E a mãe dela trabalhando, cuidando dela ali e tal. Até que um tio torto, casado com a irmã da mãe dela, ficou sabendo e mandou buscar. Ele tinha 8 filhos, mas ele é mulher, 10 pessoas em sua casa. Ela me contando que ele mandou buscar e falou assim, não, onde come 10, come mais 2. E levou ela para a casa dele. E lá ela disse que o tempo que ela passou lá até ela casar, ela não tem uma queixa do tio, que nem era parente sanguíneo dela. Falou assim, tudo o que ele fazia para os meus primos, ele fez para mim. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. Ele é o pai que eu não tive. É o exemplo que eu precisei para ser o que eu sou hoje. Olha, já tinha 8, Sérgio. Levou mais 2. Levou a cunhada, que era a caçula da casa, e a filha dela, para cuidar. Né? A gente fica pensando, quem são as criaturas que a gente pode adotar? Né? Quem são esses irmãos? Será que quando uma pessoa chega para nós, ela vem do nada,
Ela aparece por acaso? Ou será que aquilo ali já é alguém da minha vida que eu poderia estar ajudando nesse momento? Tem uma outra historinha, e essa é verdadeira também, porque eu presenciei, era um vizinho meu, aqui no bairro Esplanada. Era um casal, eles tinham 2 filhos homens, já na adolescência, um até fazendo faculdade, e eles resolveram adotar uma menina. Vou adotar uma menina. Todo mundo, não, mas você já está com os filhos praticamente criados. Ah, eu sempre quis ser mãe de uma menina, eu vou adotar uma menina. E adotou a menina. A menina foi crescendo, o filho mais velho se formou dentista, o outro se formou professor universitário, quando adulto. A menina já mocinha. O mais velho sofre um acidente de carro e morre. Não casou. Passou mais uns 10 anos, o outro filho invernou no álcool, cirrose levou também. Os 2 velhos, com a idade avançada, ficaram necessitados na cama. Adivinha quem cuidou deles? Quem cuidou deles foi a filha adotiva. E cuidou com amor. Ela tinha o maior carinho por eles. O maior carinho. Foi ela quem cuidou dos pais até o desencarne deles também. Imagina se esse casal não adota essa criança. Né? A gente não sabe quem são as criaturas que a gente pode trazer para junto de nós. Mas nós sabemos o que nós podemos fazer para eles. Fácil não é, a gente sabe. Essa responsabilidade, ela é muito complicada, até mesmo para os filhos biológicos. A gente quando, vou ser pai, vou ser mãe pela primeira vez, a pessoa primeiro deve pensar assim, meu Deus, e agora? Né? Vem a primeira alegria, né? O êxtase da alegria de estar recebendo mais o primeiro filho e tal, mas a hora que pensa na responsabilidade, na educação, dizem os economistas que uma criança, até a fase adulta, custa aos pais 3 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Um filho custa 3 milhões até se formar na faculdade. Contando alimentação, saúde, educação, tudo ali para a criança. Se a gente for parar para pensar desse jeito, acho que o mundo acaba, né? Ninguém mais vai querer ter filho. Mas nós temos que fazer. Porque Deus está junto da gente. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho de caridade, um trabalho de amor, Deus está junto com a gente. A gente tem um amparo. É impressionante como as coisas parecem andar sozinhas. Parece que as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Às vezes a gente está naquele desespero, não sei como, a coisa se resolve sozinha. Porque quando o objetivo é divino, é sublime, em prol do auxílio, em prol da caridade, em prol do amor verdadeiro, as coisas acontecem. Porque nós temos a proteção do Pai. A nossa obrigação, quando a gente falava aqui da beneficência, né, que foi um capítulo grande, a gente sempre repetia da importância do outro, da importância da caridade, da importância de fazer. Mas agora a lição nos mostra um outro lado até mais importante e muito mais delicado, que é a caridade para com as crianças, aquelas abandonadas. E o que eu posso oferecer? Talvez hoje eu não tenha condições de abraçar essa criança, levar para dentro da minha casa, né? E chamá-lo de meu filho, dar a educação, amá-lo como se fosse meu. Porque a gente acaba amando mesmo, né, gente? A gente, quando pega uma criança no colo, passa meia hora a gente já apaixona. Não tem como não gostar. Né? Parece que é coisa de Deus mesmo. Deus parece que enfeitiça a gente nessas horas. Né? A criança, ela encanta e você se deixa levar. Mas se eu não posso, será que eu posso fazer outra coisa? Será que eu posso tirar um final de semana para levar essas crianças para fazer um passeio? Ser um voluntário, né, numa instituição. Levar para fazer um passeio, levar para conhecer um parque, conhecer um circo, dar uma volta na praça, passar um dia alegre, divertido. Né? Acompanhar a saúde, a alimentação, a educação. Tirar algumas horas para ir no orfanato, ler uma história, ler um livro, brincar, sorrir, pegar no colo.
Nós podemos sim. Eu acho que essa obrigação primeira é nossa. A gente só fica esperando que o outro faça, que o governo faça. O governo mantém, precariamente, mas mantém. Mas o governo não dá o amor, não dá o colo, não dá o ombro, não dá o sorriso, não faz o carinho. Essa obrigação é nossa, é nossa. Somos nós que temos que ir, somos nós que temos que fazer. Mas a gente arruma tempo para nada. É tão difícil que nós espíritas não conseguimos tirar 15 minutos uma vez por semana para fazer o culto do Evangelho no lar. Tem gente que acha difícil separar 15 minutos uma vez por semana. Quanto mais tirar algumas horas para visitar uma criança que esteja necessitada. Né? Diz Raul Teixeira que prioridade, que tempo, ela depende da prioridade. Aquilo que é prioritário para mim, eu tenho tempo. Aquilo que realmente eu gosto, que eu quero, que me seduz, né? O tempo eu arrumo. Mas para servir é complicado realmente. Esse é um trabalho que nós temos que começar a fazer, pessoal. Porque é isso que nos engrandece. Como a lição bem disse, é isso que nos aproxima do Criador. É isso que nos aproxima daquele modelo de perfeição que foi o Cristo. E nós temos o que oferecer. Nós temos que refletir muito, pensar, né? E ver o que está dentro das minhas condições hoje. O que eu posso fazer hoje. Porque não adianta simplesmente eu ter a informação, ter a lição, ter o conteúdo do Evangelho e eu sair lá fora como se não tivesse ouvido nada. Se comover ao ver uma criança, se comover ao ver um necessitado, mas não esticar a mão para o auxílio, comover já é um passo, né? Pior é aquele que vê e nem que se comove. O egoísta, o orgulhoso. A comoção já é o primeiro passo para a caridade. Agora falta a ação. Eu acho que era isso mesmo, Sérgio, que eu tinha que falar. Tudo bem, Márcio. Obrigado pela explanação. É um texto que nos leva realmente à reflexão, né? Tantas crianças abandonadas, sem pais, pelos mais diversos motivos. Tem até uma música interessante do Sérgio Reis, né? Se não me falha a memória, que quem cuidou do pai, ele conta assim, não é? Foi o filho adotivo. Uma música que às vezes até enche os olhos da gente de lágrimas. Bom, tem aqui, meus queridos, vocês podem fazer suas perguntas. Já tem algumas aqui que o pessoal foi fazendo durante a semana. Inclusive, se vocês quiserem fazer as suas perguntas durante a semana sobre o tema que nós estamos estudando, vocês podem colocar ali na caixinha e a gente vai fazer aqui a resposta. Vamos tentar aqui responder aqui para vocês. Nossos voluntários estão nas laterais aí com as pranchetas. E já tem algumas aqui que o pessoal já fez. Tem uma interessante aqui que a pessoa fala assim... Não consigo engravidar. Já fiz vários tratamentos e não tenho problemas, nem meu marido. Penso em adotar. Será este o caminho? Será que eu fui uma mãe muito ruim ou abortei no passado? Olha, para nossa amiga aí, vamos começar aqui, tentar responder de trás para frente, né? Não importa o que nós fomos no passado, meus queridos. Não importa. O que importa é o que nós fazemos agora. Hoje é o que importa. O que eu fiz no passado, o que nós erramos no passado, serve apenas de aprendizado. Confúcio fala que a experiência é uma lanterna amarrada nas costas. E é verdade. Então você vai fazendo essa passagem e você vai aprendendo. Agora, tolo seremos nós se nós errarmos, sofrermos e depois nós tornarmos a fazer o mesmo erro. É cair no buraco 2 vezes. Se você caiu no buraco, sofreu, vai sair do buraco, vai cair no mesmo buraco? Então, não importa o que a gente fez. Que nós não fizemos coisas boas, com certeza sim. Ou não fizemos coisas, ou fizemos coisas ruins no passado, porque o fato de estarmos aqui reencarnados denota que nós temos aqui uma missão a cumprir, a que nós possamos aqui nos resgatar.
Procurar respostas no passado, do que eu fiz aqui, será que eu abortei? Será que eu fui uma mãe muito ruim? Será que é por isso que eu não engravido? Porque aí eu lesei o meu perispírito, nesse caso, né? A gente tem aí, a doutrina nos ensina muito essas questões. Será que é por isso que eu não consigo engravidar? Mas, mesmo que você consiga essa resposta, numa reunião, num tratamento espiritual, numa reunião mediúnica, por exemplo, aí você vai ter essa sensação, você abortava demais. Você era uma mãe muito ruim, você não era zelosa. Será que isso vai te ajudar nessa reencarnação? Com certeza vai te fazer ficar muito triste, deprimida até. Porque hoje, meus queridos, pelo menos nós que estamos aqui nesse salão, se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês teriam coragem, ao sair daqui e ver uma criança faminta ali, seminua, na rua, com a mão estendida, pedindo um pedaço de pão, você vai passar e vai cuspir nessa menina? Nessa criança? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se você estiver comendo alguma coisa, você tira da sua boca e dá para aquela pessoa. Eu tenho certeza, eu falo isso com propriedade, em nome de cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza disso. Porque hoje nós somos pessoas diferentes. Hoje nós não roubamos o alimento das pessoas mais. Nós doamos, olha só. Antigamente nós saqueávamos. A história da humanidade nos conta isso que a gente fazia de ruim. Então, procurar saber efetivamente o que nós fizemos no passado, o porquê de estarmos passando por isso ou por aquilo hoje, não vai nos ajudar a melhorar em nada. Você pode ter até essas respostas. Mas o que isso vai adiantar? Não vai resolver o seu problema. O que importa é que a sua postura de agora para frente. É o que nós fazemos. É como o nosso querido e saudoso Chico Xavier nos ensina. Se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente. E fazer um novo futuro. Olha só, olha que coisa linda. O futuro, o destino, está nas suas mãos. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar esse destino. Através das ações que nós fizermos aqui agora, no presente. Não importa aqui o que nós fizermos, aqui o que nós fizemos no passado. Importa o que nós vamos fazer de agora para frente. Agora, se você, minha amiga, realmente você quer ser mãe, se você realmente tem um amor para dar ali ao seu filho, né? Então, esse amor ao filho, ele não necessita que esse filho venha de você. O importante é que esse amor venha do coração. Isso é que é o importante. Nós temos aqui uns casos interessantes que eu gostaria até de dividir com vocês, que isso acontece sempre aqui. É uma coisa até interessante, meus queridos, que nos leva até muitas vezes a ficar emocionados com essas situações. Recentemente teve um casal que nos procurou, há um tempo atrás, e ele também não engravidava, né? Eles não engravidavam. A esposa já tinha tentado vários tratamentos, várias situações, várias inseminações artificiais, e isso inclusive fica caro, né, meus queridos? Não é uma coisa barata, porque custa muito caro isso aí. E ele tentava, fazia essas inseminações ali, a esposa, e ali sempre perdia aquele feto. Isso deixava o casal muito triste. O pessoal ficava deprimido, nunca vou ser mãe, e o pai, né, também querendo ser pai de todo jeito, e foram tentando. Teve uma vez que deu certo, passado ali uns 2, 3 meses, houve o aborto espontâneo, e aí a pessoa ficou mais deprimida ainda. Começaram um tratamento espiritual, querendo respostas. E no decorrer do tratamento, muitas entidades foram auxiliadas, muitos espíritos foram ali auxiliados no decorrer do tratamento, mas em conversa com um amigo espiritual, veio a seguinte informação: olha, o que é seu está guardado. Eu me lembro direitinho disso. Ele falou assim: tenha paciência, tenha paciência. E eles continuaram o tratamento. Em uma dessas reuniões, em um desses tratamentos, ali, manifestou-se, certa feita, uma criança. Uma criança se manifestou. E eu fico até um pouco emocionado, porque quando menino, né, você pega um menininho,
E esse menininho ali manifestou e chamou o pai e a mãe, né? Papai e mamãe. E aí os dois abriram a boca a chorar, né? Ali foi muito emocionante. E ele falou assim, olha, a titia está falando aqui que eu vou dormir muito tempo. E quando eu acordar, eu estarei nos seus braços. Né? Falando para a mãe. E aí o Espírito depois manifestou e falou, olha, tenham paciência. E eles já estavam no processo de adoção. Eles estavam já na fila de adoção. E hoje, para adotar uma menina é muito difícil. Tem tanta criança para ser adotada, um processo de adoção, uma loucura. Não é? É um absurdo o que a nossa legislação é para uma mãe poder adotar uma criança que não tem ali, que não tem família. Mas o que mais interessante é que quando saiu a documentação, ele foi lá e pegou aquela criancinha, pequenininha, nenenzinho novo, quando ele adotou ela, no mês seguinte ela engravidou, espontaneamente, sem inseminação nenhuma. Aí eu disse, nossa, e agora? O que eu faço? Eu falei assim, o que você gostaria de fazer? Eu assim, eu quero os dois. Assim, que bom. E aquela criança que ela adotou, depois os amigos espirituais nos contando, eram ali, tinham uma afinidade muito grande com ela, já, olha só, lá do passado. E aquele outro se manifestou também, obviamente. E aí ficou com 2 meninos da mesma idade. Aí já foi aquela correria para arrumar o quarto, para aí já tem que ser 2 bercinhos, né? Carrinho trucado, né? Tem 2 negocinhos de carrinho, aquele negócio de carrinho ali para andar com os 2 menininhos. E foi ali realmente foi muito emocionante. Então você, aqui, mulher, que tem esse amor, que quer se doar, que quer ter um filho, por que não adotar? O amor ali, ele cobre uma multidão de pecados. Não importa o que nós fizemos no passado, já nos ensinou Jesus. Não importa, nós podemos mudar agora. E aí você vai ter o seu amor que você vai poder doar aí para aquela criança. Teve um fato interessante, eu contava aqui anteontem, nós lançamos aqui a campanha, esse ano, né, Apadrinhe uma Criança. No ano passado, nós lançamos a campanha Adote uma Criança nesse Natal. Mas a palavra adotar, ela saiu errada. Não era adotar, efetivamente, adotar o menino. Era adotar no sentido de apadrinhar, para que pudesse dar um presente para ele no Natal. Mas virou fila aqui, gente. Eu quero adotar o menino também. Então, não, até que nós explicássemos ali que o erro, foi um erro nosso ali de comunicação, né? Não era para adotar, porque os meninos tinham pai, tem mãe. Muito pobre, é verdade, mas tem pai e tem mãe. Era para apadrinhar. Ah, eu queria adotar. Falei, então vai lá para a feira de adoção, minha filha. Porque eles viam os meninos aqui, eles achavam que estava facinho, né? Pegar o menino e levar para casa. Não é assim. Existe todo um processo. Mas doe. Doe o seu amor. Doe o seu coração. Tem tantas pessoas necessitadas de um pouco de amor, de um pouco de carinho aí. Quando essas crianças vêm a essa casa aqui, que já tem pai e tem mãe, hein? Eles se apegam a nós. Tem uma entidade aqui que chama Comunidade Servos da Cruz, uma entidade católica que auxilia e acolhe essas crianças em que os pais perderam perderam a guarda dos filhos. Seja porque estão presos, viciados, enfim, né? Série de motivos. E eu ajudo lá também, sabe? E quando eu vou lá visitar, aqueles meninos pegam a gente, um pega numa perna, o outro pega na outra perna, o outro pega daqui, segura dali. Nossa, é uma carência que é incrível. A gente sai de lá até cansado de tanto carregar menino para baixo e para cima. Né? Então, se tiver condições, que adote sim. É isso, meus queridos. Já tenho meus filhos. Assim ainda deixarei de ser cristão por não adotar outro? Não, né? Mas poderia melhorar. Não é verdade? É como a história que nós contamos, né, do casal lá perto da minha casa. Já tinha 2 também e adotou. Na verdade, pessoal, eu acho que quanto maior for o seu amor, quanto melhor for sua condição, mais pessoas a gente pode auxiliar, mais crianças a gente pode ajudar. Né? Não é porque eu tenho os meus filhos biológicos
que eu não possa colocar mais um, mais dois dentro da minha casa, se assim eu conseguir. Às vezes eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, né? Eu tenho uma boa condição, ou eu tenho um coração muito grande, né? Aumenta a água do feijão, para poder alimentar mais. Eu acho que pode sim. Deixar de ser cristão, eu não chega a esse ponto não, porque o cristão, como diz no Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, e a gente pode colocar o cristão junto, né? Reconhece-se o verdadeiro cristão pela transformação moral, pelo esforço que se faz para vencer a sua transformação moral. Ele não está pedindo para ninguém ser perfeito, não. Ele não está dizendo que o espírita tem que ser bonzinho e perfeito. Ele está dizendo que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Só da gente já estar esforçando, só da gente já estar buscando, só da gente já estar procurando e reconhecendo as minhas fraquezas, os meus defeitos, né, as minhas mazelas, já é o primeiro passo. Porque essa ainda é a nossa condição evolutiva. Né? A gente fala assim, a nossa qualidade espiritual não é das melhores. Nós ainda estamos num planeta ainda de provas e expiações, num processo aí de mudança por regeneração, mas nós ainda estamos no penúltimo planeta evolutivo. Então, nossa qualidade espiritual ainda é muito aquém. Né? Então, nós temos que começar a trabalhar, porque se eu não começar a trabalhar em mim essas mudanças, se eu não começar a trabalhar em mim as virtudes, isso não vem de graça, não. Deus não vai estralar o dedo e me mudar, não. Ele espera que eu me mude. Ele quer que eu tenha méritos. Porque se assim não fosse, ele me faria perfeito. Ele já me criava perfeito. Se ele me criou perfectível, para que eu pudesse evoluir pelo meu esforço, é porque ele quer que eu tenha méritos. Ele quer que eu o alcance novamente pelos meus méritos. E quem sou eu para discutir com o Criador? Né? Então, eu acho que é o coração, é o sentimento. Cada um de acordo com aquilo que o seu coração pede, é que deve ser feito. Pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim, temo por adotar uma criança e depois, na fase adulta, descobrir que ele tem tendências viciosas e criminosas. Olha, para você que fez essa pergunta, deixa eu lhe dizer uma coisa. O fato daquela criança ser adotada ali, isso não vai influenciar na índole do espírito. Na verdade, é a natureza do espírito reencarnante é que vai influenciar na sua vida. Se for um espírito de natureza ruim, que eu quero dizer assim, que é um espírito intransigente, um espírito realmente ali que teve uma vida em reencarnações muito complicadas e vem nessa vida aqui ainda com aquelas tendências, não importa se vai ser adotado ou se vai ser um filho natural. Quantas vezes a gente não vê um filho natural se desviar do caminho? Aí você tem lá um filho de uma família e de repente fala assim, gente, olha para você ver. Né? Família tudo tranquilo, pessoal honesto, mas o filho é ladrão, é um criminoso, é um traficante, é um dependente químico. Olha só, não é porque ele é adotado, ele é um filho natural. Então não é esse o fato, se esse é o temor, não é isso que vai levar aquela criança, depois na sua adolescência, na sua madureza, a se desviar do caminho reto, não. Mas, mesmo que ele seja, independente de ser natural, filho biológico, né? Quando eu digo natural, um filho biológico, ou se for um filho adotado, você pode moldar a natureza daquele espírito. Kardec nos ensina, e várias obras subsidiárias da doutrina espírita nos ensinam também, de vários autores espíritas sérios, médiuns e espíritos sérios, nos falam o seguinte, que a educação, e nós vamos entrar inclusive agora no próximo capítulo 14, honrai vosso pai e honrai vossa mãe, nós vamos ver que a criança, ele ainda tem o seu espírito ali, o seu caráter maleável. Nós podemos moldar, ou remoldar, como queiram, o caráter daquele espírito reencarnante.
Por isso que nasce pequenininho. Por isso que nasce aquela coisinha gostosa, bonitinha, vontade de morder, de apertar. Para despertar, inclusive, nos pais, o sentimento de amor. Quem que não gosta de ficar lá apertando os dedinhos daquelas meninas? Uma covardia, né? Mordendo aquelas mãozinhas, aquelas bochechinhas. Você fala, gracinha. Fazer conselho para ver se você vai gostar, né? Pega lá o coitado, ela gracinha, fica até vermelho, né? Aí vontade de morder, né? Assim que faz. E morde, pior que morde ainda. Dá vontade, mas morde, coitado. O menino chora. Ah, dói não, vou dar um beijinho para sarado, soprar. O menino fica olhando para você, não aproxima de novo, não, né? Porque aquela ali é aquela coisinha tenra, aquela coisinha linda, maravilhosa. É para despertar em nós esse sentimento. E aí você começa a moldar, a educar aquela criança. Por isso nós vamos ver no próximo capítulo, daqui a algumas semanas, daqui a alguns, né, que nós vamos estudar, o tanto que a responsabilidade dos pais nessa criação, ela é fundamental para o sucesso ou insucesso da reencarnação daquele espírito que está como nosso filho. Olha só, que está como nosso filho. Ele não é nosso filho. Ele está como na nossa tutela, nós somos tutores deles. Independente de sermos pais biológicos ou pais adotivos. E aí você começa ele, até lá para os 7 anos, porque criança em tenra idade, você molda, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí você não só vai falar, como você vai dar o mais importante, o exemplo. Como nos ensina Paulo, o apóstolo, que fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só. E aí você, enquanto pai, enquanto mãe, vai mostrar para o seu filho qual que é o caminho certo. Mas se você, pai e mãe, está lá, bebendo, fumando, usando droga, brigando, sendo uma pessoa desonesta, aí o seu filho está convivendo com você. Que moral que você tem de chamar a atenção dele? Quando ele chegar lá aos 13, 14, 15 anos, chegar em casa com uma garrafa de bebida alcoólica, uma lata de cerveja, não bebe não, eu só bebe. Eu posso, pô, eu então também posso. Qual que é a diferença? Não fuma não, fumo, o senhor fuma. Não é? Então, primeira coisa que nós temos que ter para chamar a atenção do nosso filho quando ele fizer alguma coisa errada, ou pelo menos também para mostrar qual o caminho reto, é moral. Você tem que ter moral. Você pode chegar perto do seu filho e falar assim, não beba, porque você não bebe. Não fume, porque você não fuma. E você explicar por quê também. Não é não por causa disso. E aí você vai moldando. E até os 7 anos, nos ensina a espiritualidade, o caráter do espírito é moldável. Você vai, se ele era uma pessoa de má índole, você pode ter muito sucesso em tirar ele daquela fase que ele se encontrava no passado. E ele vai ser ali, dependendo da situação, que você criar ele, uma pessoa de bem. Um bom filho, um bom cidadão, uma boa pessoa. Uma pessoa caridosa, uma pessoa que vai respeitar ali as pessoas. Então, essa questão que a nossa irmã, que o nosso irmão coloca aqui, não procede. Não é o fato de ser uma criança dotada, ali um filho adotivo, que ele vai ali lá no futuro, porque era adotivo, por isso que teve as más tendências. Não. Pelo contrário. Aí tem de novo aquela música, né? Quem cuidou do pai foi o filho adotivo, olha só. E os outros lá abandonaram o pai. A gente já vê isso aí realmente acontecer, infelizmente. Então vamos refletir sobre isso, meus queridos. Só dando uma pincelada aí, Sérgio. A gente esquece que mesmo os filhos biológicos são espíritos já existentes. São criaturas que já trazem consigo a sua história, o seu caráter, e estão voltando ao mundo para reiniciar o processo evolutivo. Né? Eles são apenas filhos biológicos, mas é uma criatura independente e livre de mim. Não pertence a mim. Eu vou contar, hoje eu estou cheio das histórias. Eu cresci com um pessoal que, quando eu era criança, eles tinham acho que 7 filhos, um casal que morava perto da minha casa. O pai e a mãe eram alcoólatras. O pai era ferroviário, já aposentado, aposentou por causa da deficiência que o álcool deu a ele, recebia uma pensão boa da rede ferroviária naquela época, mas trocava tudo em bebida.
E os filhos passavam uma necessidade infernal. Eu lembro de eu pequeno, eles passando de porta em porta lá, a gente morava próximo, com aquelas latinhas de marmelada, pedindo comida para comer. Eles iam, cada um numa casa pedir. Cresceram os filhos numa deficiência material que vocês não têm noção. E, por incrível que pareça, o avô deles, era a fazenda onde é o Esplanada hoje, era do avô deles. Pela deficiência do pai, do álcool, o tio que era educado, passou a perna e pegou, deixou um terreno até grande para eles lá, mas ficou. E eles passaram muita necessidade. O pai morreu de tanto beber, a mãe depois morreu de tanto beber. Não tem um bandido, não tem um marginal, todos trabalhadores honestíssimos. Honestíssimos. Uma das irmãs trabalhou na minha casa ajudando a minha mãe durante 14 anos. Ela nunca tirou um grampo do lugar. Eles trabalham de pedreiros, você pode deixar a casa por conta deles, eles não tiram nada, são honestíssimos, todos trabalhadores esforçados, com pouquíssima educação escolar, mas são pessoas maravilhosas de conviver e tê-los com a gente. Então, porque a gente pensa assim, eu não vou adotar essa criança não, porque eu não sei quem foi o pai, às vezes o pai era um bandido, a mãe era uma drogada, e acha que por o pai ser bandido e a mãe ser drogada, a criança também já nasce com debilidade moral. Não é assim. Quantas famílias abastadas o filho é criminoso? Né? Não é assim. Então, independente de onde essa criança biologicamente veio, o espírito que está ali é outro. Né? É outra criatura. E como o Sérgio bem disse, a obrigação nossa enquanto pais é darmos o exemplo nos primeiros anos de vida dessa criança para que ela tenha uma lição moral, um rumo vivenciado, para que ela possa se autoeducar também. Então a pergunta aqui fala assim, adotar um menino ou menina sem eu ter condições materiais para criar, não seria levá-lo a passar necessidade? Bom, é lógico, se você não está dando conta nem de se sustentar ou a sua família, as coisas estão muito regradas, é lógico, você não vai levar mais um também, né? Que aí também fica complicado. Mas é aquilo que a gente falou. Você pode doar um pouco do seu tempo, né? Levar os seus filhos ao final de semana para brincar com essas crianças, levar num parque, na praça. Será que você não pode apadrinhar ao invés de adotar? Né? Dar um pouco, quando sobrar alguma coisa, levar para aquela criança. Quando for comprar um presente para o seu filho, comprar um mais baratinho para sobrar um pouco de dinheiro para comprar um também para o menino que você apadrinhou, e levar para o seu filho ir lá entregar aquele presente, para os filhos já começar também a desenvolver a caridade, o afeto, né, a ternura. Nós podemos. Né? É lógico que uma pessoa que não está dando conta nem dela não vai adotar outra. Nós também temos que ter o equilíbrio e o bom senso. Né? É por aí. Mais uma pergunta aqui interessante, que as pessoas estão querendo adotar, isso é bom. Como escolher a criança certa em meio a tantas? Difícil, né? O pessoal também está caprichando as perguntas hoje. E realmente, aí você chega naquela creche, não é? E tem ali aquele monte de menino. E isso, no primeiro momento, causa para a gente o quê? Tristeza, né? Aquele monte de criança sem pai. Assim, gente. E às vezes a gente vê, eu vi essa semana passada, notícias que uma criança recém-nascida foi abandonada na porta de uma casa. Outros são jogados em lotes vagos. Gente, você já pensou o que é isso? Você pegar, imagina você que está aqui, mãe, você que é mulher principalmente, não é? E você tem ali aquela cria e coloca aquela criança ali ainda com cordão umbilical, joga num plástico e joga no terreno, no lote vago, ou naquelas caçambas de lixo, que a gente já aconteceu. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Eu não consigo conceber essa situação de uma pessoa fazer uma coisa dessa. É de muita tristeza, essa é a verdade. Então, como fazer? No caso, eu chego no lugar, tem aquele monte, eu quero adotar. E como é que eu vou escolher qual a criança certa?
ali naquele momento? Afinidade, por afinidade. Olha só, da mesma forma, né, porque afinidade é tudo. Da mesma forma como a gente, às vezes, encontra uma pessoa, e aí você abraça aquela pessoa, você se sente maravilhosamente bem, não é? Nossa, que maravilha, que coisa fantástica ali. Me dei tão bem com aquela pessoa. De outro lado também, tem aquelas pessoas que você se encontra e não tem essa afinidade. Você não se sente ali muito bem, aquela situação toda, muitas vezes. E tem ali, às vezes, numa creche, por exemplo, se você já está com essa intenção, a própria espiritualidade, você pode ter certeza disso, ela vai proporcionar esse reencontro, porque é um reencontro, hein? Olha só, eu não duvido disso não, e não duvidem também não, é um reencontro. Vai proporcionar para que você, então, abra o coração, eu quero adotar. Então, o primeiro passo, o primeiro grande passo é essa decisão de você querer, junto com o seu companheiro, junto ali com a sua companheira, juntou os dois, vamos. É o amor do casal ali que vai influenciar. E aí, feito isso, faça uma prece. Na hora do culto do Evangelho no lar, peça a intuição, olha, nós vamos lá no lar dessas crianças, ali onde elas estão, nesse recanto onde elas estão, nesse abrigo, dia tal. Então que a espiritualidade nos intua, nos direcione para aquela criança que eu quero ali adotar para ser o nosso filho, aqui, que eu posso trazer para dentro do nosso lar. E aí, você pode ter certeza que a espiritualidade ali vai encaminhar você ali, como se pegasse na sua mão. E você pode ter certeza que você vai na criança certinha mesmo. Não tenha dúvida disso. Tem que ter essa fé ali na providência divina. E se tem essa vontade, e se tem esse amor, como nós colocamos aqui anteriormente, faça isso. Adote ali. Escolha ali, eu quero, tem que ser lourinho, de olhinho azul, e tem que ser novinho. Aí começa, aí você vai ficar na fila 50 anos, né? Não vai achar mesmo. Difícil, todo mundo só quer esses, né? Mas aquele outro lá, que já está lá até maior um pouquinho, a pessoa, ela releva. E não pode ser assim, não é? O que dizer dos casais homossexuais que adotam? Não estaria influenciando a criança? Bom, o que dizer dos casais homossexuais que adotam? Não estariam influenciando a criança? Eu acho que a pergunta aqui é meio tendenciosa, né? Mas eu não sei qual é o critério usado para adoção de homossexuais, uma criança, se é o mesmo critério dos heterossexuais. Mas eu acho que não é por aí, porque só de ser casal, né? Só de já ter assumido, estar vivendo juntos ali, como casal, já mostra que não há promiscuidade. Porque eu acho que a promiscuidade é que estaria influenciando para alguma coisa negativa, né? O fato de ser um casal, se é homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, eu não vejo problema nisso não. Eu, Márcio, não vejo problema nisso não. Eu acho que o exemplo, é o amor, é o carinho, é que vai guiar aquela criança. Não é porque ela está convivendo com um casal homossexual que ela vai virar homossexual, se ela não tiver tendência a isso. Eu não vejo por esse lado. Outro dia mesmo eu vi na televisão um casal de homens que adotou um menino, o menino já está grandinho, e ele falou, eu tenho 2 pais. Entendeu? E ele, maior alegria, maior felicidade. E você vê o menino conversar, já deve estar com seus 12 para 13 anos, ele não tem traços nenhum. Não aparece nada. Então, eu acho que isso não tem nada a ver. Entendeu? Se influenciar ou não. O importante é que talvez a gente tenha que pensar o seguinte, se eu sou heterossexual e não adotei, eu estou perdendo para o casal homossexual, que já tem mais amor e caridade no coração do que eu. Tem mais afeto e mais dedicação do que eu. Né? Porque independe, gente. O importante é a doação. Né? É o que você está passando de bom, é o que você está passando de qualidade.
E eu acredito que, tanto para casais héteros como para casais homos, o critério de avaliação deve ter passado ali, né, psicólogos, analistas, sei lá como é, porque eu nunca fui para adotar criança, não sei o processo certo. Mas deve ter tido muita conversa, muita coisa para até poder se entregar. Não é assim chegar e entregar também, não. Então, eu acho que o importante aí no caso é o amor, é o afeto. Tá? E o casal homoafetivo, eles são muito mais carinhosos e amorosos e se respeitam muito mais em todos os casos do que os casais héteros. Né? Às vezes, o respeito ali é muito maior do que um homem que ofende, grita com a esposa que ofende, grita com o marido, e tem aquela brigaiada dentro de casa e tal. A gente vê normalmente os casais héteros com muito mais respeito, muito mais carinho, as coisas andando muito até mais tranquilos. Então, acho que em vez da gente, me desculpa, você está julgando ou não, mas em vez da gente julgar, a gente devia ver o ato de amor primeiro, que é o mais importante. Esse assunto, meus queridos, ele realmente ele é muito interessante, essa pergunta aqui. E às vezes as pessoas confundem, essa é a verdade. A nossa sociedade, ainda extremamente conservadora, entende que os casais héteros é que são os corretos. Mas a gente vê marido batendo em esposa, marido batendo em filho. Nós temos aqui no centro aqui casais homossexuais, gracinha de pessoas, e que adotaram crianças. E tem um amor, um carinho por essas crianças, que é uma coisa assim, que muitos pais e mães não têm. O tanto que eles têm de amor para doar, para dar para essas pessoas. Não se pode confundir aqui promiscuidade com homossexualidade. Porque é homem e mulher, então está correto? E aí, às vezes a gente vê muito mais promiscuidade entre um homem e uma mulher, um casal hétero, do que com relação à questão do homossexual. Né? Então, algumas denominações religiosas que criticam, que classificam até como doença, gente, é uma falta de bom senso, uma situação como essa, uma loucura isso. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar a lidar com essa situação e até o porquê que isso acontece, inclusive no plano espiritual. Então tem muitos livros maravilhosos que eu gostaria de sugerir aí a vocês, para que vocês possam estudar mais. O que a gente gostaria aqui, finalizando a nossa fala aqui já, é que essa parte aqui, sobre a questão dos órfãos, que nós possamos estudar mais sobre esse tema. Nós vamos ver aqui agora, na próxima semana, uma passagem de um espírito, de um guia protetor aqui, que fala também sobre a questão dessas ingratidões prestadas pelas pessoas, né? Que aí não quer mais fazer o bem e tudo mais. Então, quarta-feira que vem, eu espero vocês aqui, para que nós possamos continuar esse nosso estudo do Evangelho, que possamos retornar aos nossos lares, refletindo sobre o estudo desta noite e talvez mudando muito os nossos conceitos. No mais, desejar a todos um excelente retorno aos seus lares, com muita paz, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.